particularly for this anniversary. É um privilégio maravilhoso estar aqui com vocês, em especial para essa comemoração de 25 anos. I want you to look at that picture from 1994, Eu quero que vocês olhem para essa foto de 1994, because those were the two best mustaches in the world. porque aqueles eram os dois bigodes mais maravilhosos de todo mundo. But we also can determine which one of us has aged the most in the last 20-something years. E dá para ver 22 também years. quem envelheceu mais de nós dois nesses anos todos. I want you to imagine Eu quero que vocês imaginem a beautiful village that's tucked up in the corner of a slowly moving river. uma vila maravilhosa que está ali colocada às margens de um rio bem calmo. The houses are beautiful. You can tell the people are prosperous. As casas são belas, as pessoas elas são bem prósperas. And all around the village are wonderful farms, E por volta do vilarejo há várias fazendas. and everything is peaceful and idyllic. E tudo está em paz e como num sonho. But that village was always not that way. Mas essa vila não foi sempre assim. For years, every spring, that river would flood. Por anos, a cada primavera, aquele rio transbordava. It would flood the town. Transbordava e fazia uma enchente na It cidade. would destroy the farms. Destruía as fazendas. The people were miserable. As pessoas ficavam miseráveis. But then a dam was built up the river. E aí uma represa foi construída lá em cima do rio. And for years now, that dam has controlled the flow of water, E por anos, então, agora essa represa controla a enchente do rio. and the village has prospered. E a vila, então, prospera. But as the people live their simple lives in prosperity, little do they know that they are in great danger. E enquanto as pessoas viviam nessa prosperidade, elas não sabiam do perigo que viviam, que corriam. There is a flaw in that dam. Tem uma pequena falha ali na represa. It is weakening. Está enfraquecendo. If it breaks, the water will rush down like a mighty tsunami. E se essa represa, então, quebrar, a água vai seguir como um grande tsunami. You, tonight, are that village. Vocês, nessa noite, são como esse vilarejo. My story is a parable about the church of the Lord Jesus Christ. Essa história é uma parábola a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo. In the Middle Ages, the church was wrecked with the traditions and superstitions of the Roman Catholic Church. Na Idade Média, a igreja estava sendo destruída pela tradição e pelas superstições do catolicismo romano. There was no spiritual peace or prosperity or rest. Não havia paz ou descanso ou prosperidade espiritual. There was always a church because Christ has always had a church. Sempre houve uma igreja porque Cristo sempre tem a sua igreja. But the church was greatly afflicted by the floodwaters of Romanism. Mas a igreja foi bem atingida por aquela enchente das águas do romanismo. The dam is the doctrine sola scriptura. A represa, então, é a doutrina sola scriptura. The Bible alone is the only rule, our only rule of faith and practice. A Bíblia somente é a nossa regra de fé e de prática. That dam kept back the false teachings, the traditions and superstitions of the Roman Catholic Church. E ela, então, segurava essas tradições e superstições do catolicismo romano. And channeled the truth of God to the people of God. E afunilava as verdades de Deus para o povo de Deus. But as we sit here tonight, there is a flaw developing in that dam. Enquanto estamos aqui nessa noite, há uma falha se desenvolvendo nessa represa. And the churches of Jesus Christ are in great danger, even Reformed churches around the world, of losing this doctrine. E as igrejas do Senhor Jesus Cristo, até mesmo as reformadas por todo o mundo, estão correndo o perigo de perder essa grande doutrina. So as we begin a conference thinking about the Word of God and grace and sanctification, Então, ao começarmos uma conferência pensando sobre a palavra de Deus, graça e santificação, I want to direct your attention to this great doctrine. eu quero dirigir a atenção de vocês a essa maravilhosa doutrina. Now it's ironic. É bem irônico.
even as we assert this as a Reformation doctrine, Enquanto nós afirmamos isso como uma doutrina da reforma, the Roman Catholic Church accuses us of saying, but that doctrine is not in the Bible. os católicos romanos nos acusam de que essa doutrina não existe na Bíblia. And that would be very strange, wouldn't it? Isso seria muito estranho, não seria? The doctrine is the Bible alone is to be our only rule of faith and practice, and yet that doctrine is not found in the Bible. A doutrina diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas essa doutrina não está na Bíblia. How do you answer that accusation? Como é que você responde a essa acusação? Can you go to your Bibles tonight and defend the doctrine of sola scriptura? Você consegue ir à sua Bíblia nessa noite e defender a doutrina da sola escritura? Because in order to appreciate it and defend it, we in the first place must be convinced that it is biblical. Para que possamos apreciá-la e defendê-la, nós precisamos entender que ela é bíblica. To prove this doctrine, I want to take you to Deuteronomy chapter 4. Para provar essa doutrina, quero levá-los a Deuteronômio capítulo 4. And we will read verses 1 through 24. E nós leremos dos versículos 1 a 24. Deuteronômio 4, de 1 a 24. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do vosso Deus, do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há, que tenha Deus, estão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa,
e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, porque eu morrerei neste lugar. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma coisa, alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Amém. Amen. Deuteronomy is the second giving of the law. Deuteronômio é o segundo dar da lei. So in chapter 5, the Ten Commandments are repeated Então, no capítulo 5, os 10 mandamentos são repetidos. as God expands and renews the covenant with the people as they're now on the eve of entering the promised land. Deus então renova e expande a sua aliança com o seu povo enquanto eles estão às portas de entrar à terra prometida. In the first 3 chapters, Moses rehearses with the people God's acts of deliverance and bringing them to Mount Sinai. Nos 3 primeiros capítulos, Moisés relembra ao povo os atos maravilhosos do Senhor ali no Monte Sinai, que os levaria à libertação mais tarde, And then to the land. levando-os então à terra. Chapter 4 is something of an application in this long sermon. O capítulo 4 parece então como uma aplicação nesse sermão cumprido. God's calling on the people to keep covenant and not to worship idols. Deus está chamando o povo para guardar o pacto e não adorar a ídolos. And in that context is where God lays out this doctrine that we call sola scriptura. E nesse contexto, então, é quando Deus dá essa doutrina que nós chamamos de sola escritura. I want you to see tonight from these verses Eu quero que vocês vejam essa noite destes versos that God declares and demonstrates the doctrine of sola scriptura. que Deus declara e determina a doutrina do sola escritura. He declares it Ele declara and he proves it. e evidencia. First then, the declaration. Primeiro, então, a declaração. Verses 1 and 2. Versículos 1 e 2. In verse 1, God calls the people to be governed by him through his word. No versículo 1, Deus convoca o seu povo para ser governado por ele pela sua palavra. He says they are to listen to the statutes and judgments, the summary of what he has given them, Ele diz que eles devem ouvir seus estatutos e juízos, o resumo do que eles havia dado, as they do so, as they enter the land, they will enjoy God's blessing. e ao fazer isso, eles vão entrar na terra e aproveitar as bênçãos do Senhor. And here God is teaching us that we must be governed by his word. Aqui Deus está nos ensinando que nós precisamos ser governados pela sua palavra. That is the way of holiness and of happiness in the Christian life. Essa é a forma de santidade e de felicidade na vida cristã. But the Roman Catholics would have agreed that one must be governed by the word of God. Mas os católicos romanos acreditariam e concordariam que alguém deve ser guiado pela palavra de Deus. They believe that the 66 books of our Bible are the word of God. Eles acreditam que os 66 livros da Bíblia são a palavra de Deus. But they don't believe that we are governed by the word of God exclusively. Mas eles não acreditam que nós devemos ser governados pela palavra de Deus exclusivamente. So they added non-canonical books to the Bible Então eles adicionaram os livros apócrifos à Bíblia and traditions of the church e as tradições da igreja and decrees of the papacy. e as bulas papais. And these are the floodwaters that destroyed the church in the Middle Ages. E essas foram então as enchentes do rio que destruíram a igreja na Idade Média. I think it's safe to say these are the floodwaters that have held back countries like Brazil. Eu acho que é seguro dizer que essa enchente atingiu inclusive o Brasil. Because you cannot separate what's happening in the broader culture from what's been done in the Roman Catholic Church for centuries. Porque você não pode separar o que tem acontecido na cultura de uma forma geral daquilo que sempre acontece no catolicismo romano. But God goes beyond saying that we are to be governed by him in his word. In verse 2 he says we are to be governed exclusively by him in his word. Mas Deus então amplia essa doutrina no versículo 2, dizendo que exclusivamente devemos ser governados por essa palavra. You not add to the word which I'm commanding you, nor take away from it,
that you may keep my commandments. Não acrescentareis a palavra, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. If you're going to obey God, if you're going to keep God's commandments, you must be governed exclusively by God. Se você vai obedecer os mandamentos do Senhor e guardar os seus juízos, você deve exclusivamente obediência a essa palavra do Senhor, Through his word. por meio da palavra. Notice that there are two commandments. Vejam que há dois mandamentos aqui. You're not to add to the word, Não é para acrescentar à palavra, you're not to take away from the word. nem diminuir dela. I like to use the illustration of a babysitter. Eu gosto de usar a ilustração de uma babá. Imagine that you're going out and you're leaving your little children with a babysitter. Imagine que você está saindo e deixando o seu bebê com uma babá. And you give that babysitter very specific rules for what she's to do with the children. E você dá àquela babá, então, regras bem específicas do que ela deve fazer com as crianças. They're to eat their supper at 6 o'clock, Devem comer o jantar às 6 horas, to take their baths, put on their pajamas, tomar os seus banhos, colocar o pijama, they can play games, watch videos, read, podem jogar alguma coisa, assistir vídeos, ler alguma coisa. and 8:30 the light goes out. E aí, às 20h30, a luz é apagada. But this babysitter is very zealous. Mas essa babá, ela é muito zelosa. So when supper's over, she says, well, I know that your mom said that you should take your bath and you're for bed, and so, but you know, let's do some extra things. Então, quando acaba o jantar, ela diz: eu sei que os pais de vocês disseram que é hora de tomar banho, mas vamos fazer outras coisas agora. Vacuum the living room. Vamos passar um aspirador de pó na sala de estar. Clean up your rooms. Limpar os quartos. And she adds a list of things to the rules of the parents. E ela acrescenta uma série de coisas às regras dos pais. Now, will the parents be happy when they come home and see that this babysitter has not lived by the rules but added to the rules? Será que os pais, ao chegar em casa, vão ficar felizes ao ver que a babá acrescentou às regras deles? You see, that's a problem. Vejam que esse é o problema. That's what the Pharisees were doing in the days of Jesus. É isso que os fariseus estavam fazendo nos dias de Jesus. They were adding man-made laws to the law of God. Estavam acrescentando leis humanas à lei de Deus. God gave laws carefully to guard the lives of his people. Deus deu leis para guardarem a vida de seu povo. But the Pharisees, in their zeal, stepped back 3 steps and gave another group of laws so that you never get near to breaking God's law. Mas os fariseus, então, eles voltaram um pouco mais e colocaram outras leis aqui para prevenir ainda mais aquele problema. And so they brought great pressure and sadness and oppression to the church. E trouxeram, então, grande pressão, tristeza, opressão à igreja naquela época. Now, this is exactly what the Roman Catholic Church has done and is doing. É exatamente isso que a Igreja Católica Romana tem feito sempre, As they've added many doctrines to the Bible. ao acrescentarem muitas doutrinas à Bíblia. Mariolatry, A mariolatria, praying to saints, oração para santos, purgatory, purgatório, salvation through Christ plus the church, the sacraments, salvação por Cristo, mas também pela igreja e pelos sacramentos, vows of celibacy, os votos de celibato, transubstantiation. transubstanciação. These are all man-made laws that have simply brought a great burden on the people of God. Todas essas leis de homens que trouxeram um grande fardo sobre o povo de Deus. But lest we become smug in our self-satisfaction, Mas para que nós não nos contentemos com a nossa satisfação própria, the modern evangelical church is doing this today a igreja evangélica hoje moderna faz isso também, with man-made laws about drinking or going to movies. com leis meramente humanas a respeito de bebida ou de ir ao cinema, por exemplo. Doctrines like altar calls. Doutrinas como o apelo. But Reformed churches also today are adding to the Word of God. Mas, infelizmente, igrejas reformadas hoje estão também acrescentando à palavra de Deus. Ordination of women to church office. Ordenação de mulheres ao ofício da igreja. Innovations of contemporary worship. Inovações do culto contemporâneo. And these are the flaws that are in the dam that's causing
great danger to the church. E são essas falhas que estão ali na represa, representando muito perigo para a igreja. Perhaps in your own congregations, Talvez nas suas próprias igrejas. you've got certain traditions that govern the church, Vocês têm algumas tradições que governam a igreja, but they're not out of the Bible. mas não são da Bíblia. You see, you're usurping the authority of the Lord Jesus Christ. Vejam que ao fazer isso, estão usurpando a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Now, the other commandment is not to take away from the Word of God. O outro mandamento é não tirar da palavra de Deus. And this is the really laid-back babysitter. E essa aqui, então, é a babá bem folgada. She has the same set of rules, Ela também tem as mesmas regras dadas a ela. but she thinks that's pretty strict. Mas ela acha que aquelas regras são restritas demais, são muito So fortes. she lets the kids stay up and play and romp. Então deixa as crianças ali ficar acordadas até tarde, brincar à vontade. Parents come home about 10 o'clock, all the lights are on, there's all this noise in the house. Os pais chegam em casa 10 da noite, as luzes acesas, barulho na casa. What's going on? O que está acontecendo? Well, the babysitter said we could stay up. Ué, a babá disse que a gente podia ficar brincando. Now, that mother wouldn't be pleased either, would she? Essa mãe não ficaria feliz, ficaria? Because her laws were not enforced. Porque as leis da mãe não foram reforçadas. That's what the Sadducees were doing in the days of Jesus. É isso que os saduceus estavam fazendo nos dias de Jesus. If you understand a bit of English, there's a good way to remember a Sadducee. Se você entender um pouquinho de inglês, é uma forma boa de saber o que é um saduceu, Sadducee. They were the liberals of their day. Eles eram os liberais dos seus dias. And for example, they did not believe in the resurrection. Por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição. Because they didn't believe in the resurrection, they were sad, you see. Porque eles não acreditavam na ressurreição, eles eram sad, you see, é um trocadilho que se você não entender inglês você não pegou. Again, the Roman Catholic Church has done this throughout the centuries. O catolicismo romano também faz isso durante The séculos. blessings of marriage, Por exemplo, The as Sabbath. bênçãos do casamento, the Sabbath, o dia do Senhor, assurance of salvation. segurança da salvação. But the modern evangelical church continues to take away from the Word of God in these very areas. Mas a igreja evangélica moderna também tira da palavra de Deus nessas áreas. The Sabbath and worship, O dia do Senhor, o próprio culto, primacy of the family, a primazia da família assurance of salvation, e também a segurança da salvação. the necessity of using the law of God. A necessidade de se ter a lei de Deus ainda. And the church is increasingly being shaped by the culture. E a igreja está cada vez mais sendo modelada pela cultura. So now it is allowing for things like homosexuality. E agora, por exemplo, permite até coisas como práticas homossexuais. You see the flaw. Você that's vê in as them. falhas aqui na represa. You examine your own churches, but your own life. Mas você vê isso nas igrejas e na sua vida. Do you love the law of God? Você ama a palavra de Deus? Are you willing to be governed exclusively by the law of God? Você tem esse desejo de ser governado apenas pela palavra de Deus? By all the revelation of God's word? Por toda a revelação da palavra de Deus. Well, what does this mean? O que isso significa? Larger Catechism 3 says the Bible is the only rule of faith and practice. O Catecismo Maior, pergunta 3, diz que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Shorter Catechism 2, the Bible is only to direct us how we glorify and enjoy God. O catecismo, breve catecismo, pergunta 2, diz que a Bíblia é a única forma de nos direcionar como glorificar a Deus e gozá-lo. In Shorter Catechism 3, the Bible teaches us what man is to believe concerning God and what duty God requires of man. E o breve catecismo, pergunta 3, nos ensina que a palavra de Deus nos ensina o que Deus quer do homem e como nós devemos agir diante dele. So the Bible is to be your only rule of faith, what you believe, and of practice, how you live. Então a Bíblia deve ser a única regra da sua fé, aquilo que você crê, e da sua prática, como você vive. Every doctrine Toda doutrina to which the church holds, a qual a igreja sustenta, confesses, confessa, every doctrine to which you hold and confess toda doutrina que você sustenta e confessa, must have biblical warrant. deve ter uma garantia bíblica.
and you are to believe all of the doctrines that God reveals to us in His Word. E você deve crer em todas as doutrinas que Deus revela em sua palavra. You're not free to have certain things that you don't want to think about. Você não é livre para escolher se eu posso crer nisso e não naquilo. Sometimes people in churches will tell their pastors, now, we don't want you to preach on A, B, and C. Algumas pessoas na igreja às vezes chegam para o pastor e dizem: eu não quero que você pregue nesse item ou naquele. But that's not their prerogative. Mas essa não é a prerrogativa dessas pessoas. Our worship must be directed exclusively by the Word of God. O nosso culto deve ser dirigido exclusivamente pela palavra de Deus. Our government of the church is to be shaped by the Word of God. O governo da igreja deve ser delimitado pela palavra de Deus. I'm not a Presbyterian because it was a tradition I inherited. Eu não sou um presbiteriano porque é uma tradição que eu herdei. I'm a Presbyterian because I became convinced from the Bible that this is God's will for the government of His church. Eu sou um presbiteriano porque eu creio que essa é a vontade de Deus pela sua palavra à sua igreja. Now, some of you here are not Presbyterians. Alguns aqui não são presbiterianos. I'm not saying your churches are not genuine and real churches. Eu não estou dizendo que suas igrejas não são verdadeiras igrejas. The way it's been put is that biblical government is not necessary for the being of the church, but the well-being of the church. A forma, como se diz, é que o governo da igreja não necessariamente diz que uma igreja não é verdadeira, mas o governo da igreja determina o bem-estar daquela igreja. So the Bible must be your only rule of faith, what you believe, how you worship, how you live Ou in the seja, church. a Bíblia deve ser a sua única regra de fé e de prática, como você vive na igreja. It must be your only rule of practice. A sua única regra de prática. You're to govern your life by the law of God. Deve governar a sua vida pela lei de Deus. You're to love the law of God. Você deve amar a lei de Deus. You're to love all of the law of God. Amar toda a lei de Deus. And then, in terms of how we live, we talk about a reformed world and life view. E aí, da forma como nós vivemos, nós falamos a respeito de uma cosmovisão reformada. The Bible governs how we think about all things. A Bíblia governa a forma como nós pensamos sobre todas as coisas. Every intellectual enterprise must begin with the Bible. Toda tarefa intelectual deve começar com a Bíblia. The Bible is not exhaustive in these areas, A Bíblia, é claro, ela não é exaustiva em todas as áreas, but it speaks to every area of life. mas ela fala a todas as áreas da vida. It gives us a foundation on which to build our intellectual and cultural thinking. Nos dá uma fundação para construirmos, então, os nossos pensamentos culturais e intelectuais. It gives us fences to keep us governed. Nos dá cercas para nos proteger, nos deixar seguros e governados. And so we seek to have a vibrant biblical view of life in every area and discipline of life. Então nós buscamos ter uma cosmovisão bíblica em relação a todas as coisas. This is what the doctrine of sola scriptura means and demands. É isso
to teach you statutes and judgments, that you might perform them. O versículo 14 diz: também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis. You see that Moses was convinced that he was merely communicating the words of God. Moisés estava convencido de que ele estava apenas comunicando palavra de Deus. The words God gave him. As palavras que Deus lhe dera. In Numbers chapter 12, when Aaron and Miriam pushed back against Moses' authority, God comes and speaks about the authority of Moses and how God has revealed his mind in and through Moses. Em Números 12, quando o próprio Arão e Miriam se levantam contra a autoridade de Moisés, Deus ali declara que Moisés era a autoridade dada pelo próprio Deus, usada por Deus. This is the biblical truth of the inspiration of Scripture. Essa é a verdade bíblica da inspiração da Escritura, da Bíblia. Stated by the Apostle Paul, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness. Declarada pelo apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que toda a Escritura é inspirada por Deus para a educação na justiça, exortação e conselho. Because it's God's word, it's a true word, it's an infallible word, it has no error. E porque é a palavra de Deus, então, ela não contém erro algum. Why would you want to be governed by anything else? Por que você gostaria de ser governado por qualquer outra coisa? Why will you not be satisfied with the divinely inspired word of God? Por que você não ficaria satisfeito com essa palavra de Deus, inspirada por Deus? It's really the only argument that we need to enforce this doctrine of sola scriptura. Esse é um dos poucos argumentos que nós precisamos para reforçar essa doutrina tão maravilhosa. But there are other arguments in this chapter as well. Mas há outros argumentos nesse capítulo também. We see the necessity of this word to know God and His will. Nós vemos aqui a necessidade dessa doutrina para conhecer a Deus e a sua vontade. One of the main things that Moses and God are counteracting here is the proclivity, the temptation to idolatry. Nós vemos aqui que o que está acontecendo é um tratamento dessa tendência à idolatria. And so he reminds the people, for example, in verses 9 through 12 and 15, they didn't see anything at Mount Horeb. Então ele lembra o povo aqui nos versículos 9 a 12, depois no 15, que eles não tinham visto nada lá no Monte Horebe. How did God communicate to them at Mount Horeb? Como é que Deus se comunicou a eles lá no Monte Horebe? Verbally. Verbalmente. By His word, He established His covenant. Pela sua palavra ele estabeleceu a aliança. By His word, He revealed Himself. Pela sua palavra ele se revelou a eles. By His word now, it's the only way that someone can come to know truly the true God. Pela sua palavra agora é a única forma que alguém pode realmente conhecer a Deus. He's not the object of human imagination or invention. Ele não é o objeto da imaginação humana. Natural revelation will tell us enough to leave us guilty, but it can give us no positive and glorious picture of our God. A revelação natural é o suficiente para nos deixar indesculpáveis, mas não o suficiente para nos mostrar a realidade de Deus como Ele é. Only the Bible teaches us that He is a triune God. Somente a Bíblia nos ensina que Ele é um Deus triuno. Only the Bible teaches us that He took to Himself a human nature in order to save us from our sins. Só a Bíblia nos ensina que Ele tomou para si uma natureza humana para nos salvar dos nossos pecados. Only the Bible tells us that if we repent and believe that God will pardon all of our sins and accept us as righteous for Christ's sake. Somente a Bíblia nos ensina que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor Deus nos recebe de volta, nos purificando de todos eles. No man ever could have imagined or invented the plan of salvation. Nenhum homem poderia ter imaginado ou inventado o plano da salvação. No other religion has come near ever having a God that is so beautiful and glorious like our God. Nenhuma outra religião chega nem perto de nos mostrar um Deus que é tão maravilhoso, tão lindo como o nosso Deus. We can only know Him and only come into relationship with Him through His Word. Só podemos conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele por meio de sua palavra.
And it's the only place that he has revealed his will, as we've already seen. E é o único lugar onde Deus revelou a sua vontade, como nós já vimos. He tells us that this word is his statutes and judgments. Ele diz que essa palavra são seus estatutos e juízos. It's his will for us. É a vontade dele para nós. It's the only source of wisdom. É a única fonte de sabedoria. You see how he spells that out in verses 6 through 8. Vejam como ele diz isso nos versículos 6 a 8. Read it. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. No other religion, Nenhuma outra religião, no philosophy nenhuma outra filosofia has anything that approaches the wisdom of God's law. tem qualquer coisa que se aproxima à sabedoria da lei de Deus. The wisdom that marks out the people of God. A sabedoria que marca, caracteriza o povo de Deus. The wisdom that causes the nations of the world to wonder. A sabedoria que causa as nações do mundo a ficarem espantadas diante de tanta inteligência. Take a set of old-fashioned scales. Pegue um grupo de balanças antigas. On one side, put all of the sum of all of the religions and all of the philosophies of mankind. E de um lado você coloca todo o pensamento de todas as religiões humanas. On the other side, put the revelation of God's word. E do outro lado você coloca a revelação da palavra de Deus. All that men have to offer is but a speck of dust on the scales in contrast to the glorious depth and wisdom of the word of God. Tudo que o homem pode oferecer nesse sentido é um grãozinho de poeira em relação àquilo, a profundidade da sabedoria, da revelação do Senhor. And so you're to be governed exclusively by God's word because it is the only divine word. Então você deve ser governado apenas pela palavra de Deus, porque é a única palavra divina. It is the necessary word to know God and his will. É a palavra necessária para conhecer a Deus e a sua vontade. But the third thing I want to show you is that it is a sufficient word. Mas quero mostrar também que é uma palavra suficiente. What I mean by that is that it is exactly what God's people need at every stage of development. O que eu quero dizer é que é exatamente o que o povo de Deus precisa no seu desenvolvimento. When God gave this commandment the first time, not to add to or take away from his word, how much of God's word did the people have? Quando Deus dá esse mandamento de não adicionar nem tirar da palavra de Deus, quanto é que o povo de Deus tinha da revelação de Deus? 5 books. Apenas 5 livros. In the wisdom of God, that's exactly what the people of God needed. A sabedoria de Deus era exatamente demonstrada nesses 5 livros e tudo que o povo precisava. When your children are little, they don't need a lot of complicated rules and explanations. Quando as crianças são pequenas, elas não precisam de coisas muito complexas. They need simple laws that are easy to obey. Precisam de leis bem claras e diretas para poder obedecê-las. They need to be governed in a way that controls the bent of their own sinful nature. Que podem governar, então, as pequenas mudanças do seu caráter. And that's what God did for his people in these first 5 books. E é isso que Deus fez pelo seu povo nesses 5 primeiros livros. But as the people developed, Mas the revelation developed. enquanto o povo se desenvolvia, a revelação também se desenvolveu. And what I want you to see is that at each epoch of the growth of God's people, there was an increase in revelation, and there was this rule added: don't add to or take away from it. E em cada desenvolvimento, então, a cada passo, processo de desenvolvimento, a revelação trazia sempre essa ideia: não acrescente nem tire da palavra. Take the history books.
pegue os livros históricos. the next section of God's revelation. A próxima seção da revelação de Deus. It's this principle that helps us understand one of the most unusual chapters in the Bible. É esse princípio que nos ajuda a entender um dos capítulos mais incomuns da palavra. Perhaps you remember the story in 1 Kings chapter 13. Talvez você se lembra da história lá em 1 Reis, capítulo 13. Jeroboam had jerked away 10 of the 12 tribes of Israel. Jeroboão havia retirado 10 das tribos de Israel. And in the northern kingdom, he started a false religion with golden calves. E lá nesse novo reino, então, ele começou uma falsa religião com idolatria de animais, de bezerros de ouro. And God sent an unnamed prophet to rebuke Jeroboam. E Deus mandou um profeta desconhecido para exortar, admoestar Jeroboão. That prophet comes to Bethel and pronounces a curse on that sanctuary. E aquele profeta vem a Betel e faz uma maldição ali naquele lugar. And Jeroboam stretches out his hand and says, "Seize him." E Jeroboão, então, ele estica o braço e diz, peguem-no. It was Jeroboam's hand that got seized, E a mão de Jeroboão que foi pega, frozen. congelada. He calls on the prophet to heal him, E aí ele chama o profeta para curá-lo. and the prophet healed him. E o profeta o cura. Jeroboam said, "Come home with me and eat, and I'll reward you." E Jeroboão diz, venha para casa comigo e vamos comer e eu vou lhe dar uma recompensa. And he said, "I can't do that. E o profeta diz, eu não posso fazer isso. God told me to stay and visit with no one and to go home by a different route." E Deus me disse para ficar e não visitar ninguém e voltar para casa em uma forma diferente. So he gets his donkey and he trots off back to Jerusalem. E aí ele pega o seu jumentinho e volta para Jerusalém. Meanwhile, in that town there was an old prophet of God. Enquanto isso, naquela cidade havia um velho profeta de Deus. His sons came in, "Dad, you won't believe what happened." Seus filhos vieram até ele e disseram, pai, você não vai acreditar o que aconteceu. They told him the story. Disseram a história para ele. Oh, he was thrilled. Ele estava muito animado com And he isso. wanted to have fellowship with that other prophet. Então ele quis ter comunhão com aquele outro profeta. So he goes after him. E aí foi atrás dele. He says, "Come home, spend the night with me." Venha para minha casa, passe a noite comigo. The prophet said, "I can't do that. O profeta disse, eu não posso fazer God isso. told me not to stay and to go home a different way." Deus me disse para ficar e ir embora para casa numa via diferente. But the old prophet said, Mas o velho profeta disse, "An angel gave me a revelation for you to come home with me." um anjo me deu uma revelação para que você viesse para casa comigo. And so he goes back to Bethel. E aí o profeta vai e volta para Betel. Now here's the part of the story that appears to be very unfair. E aqui está a parte da história que parece injusta. They're sitting there drinking their wine and eating some bread. Estão ali tomando o seu vinho e comendo um pouco de pão. Spirit comes down upon the old prophet, O Espírito vem sobre aquele profeta antigo and he tells the unknown prophet, "God is going to destroy you for disobeying him." e diz ao profeta desconhecido, Deus vai lhe destruir por ter desobedecido a ele. But you say, why? E ele diz, por quê? The guy lied to him. Why isn't he being punished? Mas o outro profeta mentiu para mim, por que não é ele que está sendo punido? Because he had a word from God. Porque ele tinha uma palavra de Deus. And a word from an angel does not trump the revelation of God. E uma palavra de um anjo não sobrepõe a palavra de Deus. He lost his life over adding to the word of God. Ele perdeu a sua vida por acrescentar a palavra de Deus. The principle governs the historical books. O princípio, então, governa os livros históricos. We come to the wisdom literature. Nós chegamos à literatura de sapiência, de sabedoria. What does Solomon write in Proverbs 30, verses 5 and 6? O que Salomão escreve lá em Provérbios 30, versículos 5 e 6? Every word of God is tested. He's a shield to those who take refuge in him. Do not add to his word, lest he reprove you and you be proved a liar. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. You see what's happening? Each epic of Revelation, this principle is being reiterated. Percebam, a cada época da revelação, esse princípio está sendo reiterado. Come to the prophetic books. Chegamos aos livros proféticos. Isaiah 8, 19 and 20.
Isaías 8, When they 19 say e to you, 20. consult the mediums and the spiritists who whisper and mutter, all false religions today like Buddhism or Islam, should not a people consult their God? Should they consult the dead on behalf of the living, to the law and the testimony? If they do not speak according to this word, it's because they have no dawn or light. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos e se consultarão os mortos? E aqui ele lembrou de que isso acontece no budismo, no islamismo, por exemplo. E a repreensão é a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. We come to the New Testament, E aí nós chegamos ao Novo the Testamento, ministry of Christ. o ministério do Senhor Jesus Cristo. Matthew 5, 17 through 19. Mateus 5, 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Christ introduces his ministry. Jesus introduz aqui o seu ministério. And even though now everything's coming to its glorious light, E apesar de tudo, agora está sendo apresentado em sua luz gloriosa. he does away with nothing that God has revealed. Ele não tira nada do que foi revelado antes. Take the epistles. Olhe para as epístolas. Galatians chapter 1, when the Apostle Paul condemns the false teaching of the Judaizers who've added to free justification, he says, even if an angel from heaven were to preach another gospel, it would be a lie. Quando Paulo escreve aos Gálatas, condenando os judaizantes que estavam acrescentando a doutrina da justificação somente, ele diz no capítulo 1, versículo 8, mas ainda que um anjo do céu faça isso, que ele seja considerado anátema. I think Paul actually has in mind the story from 1 Corinthians chapter 13. Creio que Paulo aqui tem em mente aquela história lá de 1 Reis, capítulo 13. And then come to the end of the Bible, E aí nós chegamos ao final da Bíblia. the last chapter of the last book of the Bible. O último capítulo do último livro da Bíblia. And what does the Apostle John write? O que é que o apóstolo João escreve aqui? 22 verses 18 and 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Now this warning doesn't just apply to the book of Revelation. Essa advertência, ela não se aplica apenas ao livro de Apocalipse. John was well aware that he was writing the last book of God's revelation. João estava consciente de que ele estava escrevendo o último livro da revelação de Deus. He's talking now about the whole. Ele está falando do livro inteiro. And repeats those words from Deuteronomy chapter 4. E ele repete aquelas palavras de Deuteronômio 4. Don't add to, Não acrescentareis, do not take away from the word of God. e nem retirareis qualquer coisa da palavra de Deus. There are to be no new Holy Spirit revelations in this age. Não deve haver nenhuma revelação nova do Espírito Santo em nossa época. And no traditions of men to govern the church. E nenhuma tradição humana para governar a igreja. We have a sufficient revelation in the word of God. Nós temos uma revelação suficiente na palavra de Deus. So it's a divine word, a necessary word, a sufficient word. Então, é a palavra divina, a palavra necessária e suficiente. And it's a dangerous commandment to break. E é um mandamento muito perigoso para ser quebrado. God gives us examples of what happens to both those who add to and those who take away from the word of God.
Deus nos dá exemplos, então, falando daqueles que acrescentaram a palavra ou retiraram dela. He concludes the section that we've read by saying that Jehovah your God is a consuming fire, a jealous God. Ele conclui Deuteronômio capítulo 4, a seção que nós lemos, dizendo que Deus, é fogo consumidor, um Deus zeloso. God is jealous of his honor, Deus é zeloso pela sua honra and God is jealous for his word. e pela sua palavra. So verses 3 and 4, we read what happens when God's people disobey and take away from his word. Lá em Deuteronômio 4, versículos 3 e 4, nós lemos o que acontece quando o povo de Deus faz isso. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Referring to the story in the book of Numbers, Ele está se referindo aqui àquela história no livro de Números. God's people joined with the Midianites and worshipped idols and committed fornication. O povo de Deus se juntou aos midianitas ali e fizeram idolatria e fornicação, Taken away from, transgressing God's law. tirando da palavra de Deus, transgredindo-a. And 24,000 were struck dead. 24.000 foram aniquilados. God does not always do that. In fact, rarely does he do that. Deus não faz isso o tempo todo. But he does it periodically so that we will understand the absolute seriousness of taking away from, disobeying, refusing to be governed by the word of God. Mas ele faz essas coisas periodicamente para entendermos a seriedade do que significa não obedecermos a sua palavra, não sermos governados somente por ela. Can you not anticipate, imagine what will happen to the church if we lose this doctrine? Você não consegue ver de antemão o que vai acontecer com a igreja quando nós perdermos essa doutrina? And then in Moses, we have the example of how God deals with those that add to his word. E em próprio Moisés, nós temos um exemplo daqueles que adicionam a sua palavra. Verses 21 through 23. Which verse? Deuteronomy 4, 21 to 23. Deuteronômio 4, o próprio Deuteronômio 4, versículos 21 a 23. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Do you remember why Moses was not allowed to enter the land? Vocês se lembram porque Moisés não foi permitido entrar na terra prometida? The people again were grumbling with thirst. As pessoas estavam murmurando por sede. There was a rock, a Yeah. supernatural rock that seemed to follow them around for 40 years. E havia ali então uma rocha, uma espécie de rocha sobrenatural, que os seguia por aqueles 40 anos. The first time the people murmured, God said, strike the rock. A primeira vez que o povo murmurou, Deus disse, bata na rocha. That's actually a picture of Christ being struck for his people. E isso é uma figura de Jesus Cristo sendo atingido por causa do seu povo. But at the end of the journey, God said, speak to the rock. Mas no fim da jornada, Deus diz apenas, fale à rocha. But in his anger, Moses wasn't content to just speak. Mas com muita raiva, Moisés não se contentou em apenas falar à rocha. He struck the rock. Ele atingiu a rocha. Now, it seems to be a pretty minor offense, doesn't it? Parece uma falta bem pequenininha, não é verdade? Particularly for this great, glorious saint to be forbidden to enter the promised land. Em particular, a esse santo grandioso que foi Moisés, de ser proibido de entrar na terra prometida. But God was using Moses to teach you this very important principle. Mas Deus estava usando o próprio Moisés para lhe ensinar esse princípio fantástico. It is dangerous to add to the Word of God. É perigoso demais acrescentar a palavra de Deus. But there's a danger that goes beyond these
temporal and physical ramifications. Mas há um perigo que vai além dessas coisas temporais e materiais. There's a spiritual danger Há um perigo espiritual that will affect you and your confidence in the Word of God. que afetará você e a sua confiança na palavra de Deus. And Christ spells this out in Mark chapter 7. E Cristo fala sobre isso em Marcos capítulo 7. Here he's dealing with one of the traditions of the Pharisees. Aqui ele está lidando com uma das tradições dos fariseus. And he says in verse 8, neglecting the commandment of God, you hold to the tradition of men. E ele diz em Marcos 7, versículo 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. So when you begin to be governed by things other than the Word of God becomes less important. Então, quando você começa a ser governado por outras coisas que não a palavra de Deus, essa começa a se tornar desimportante. You see this in the charismatic movement. Você vê isso no movimento carismático. You see it in fundamentalism. Você vê isso no fundamentalismo. But then he says in verse 13, E aí ele diz no versículo 13, thus invalidating the Word of God by your tradition. invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. This is what happens. É o que acontece. First, you just begin to neglect the Word of God, Primeiro você começa a negligenciar a palavra, to put other things above the Word of God. colocando outras coisas acima da palavra. But at the end of the day, Mas no fim do dia, your practice will invalidate the Word of God sua prática vai invalidar a palavra de Deus for you, por você for your church, e para a sua igreja, for your denomination. para a sua denominação. And that's where we are tonight, my friends. E é aqui onde nós estamos essa noite, meus irmãos, meus amigos. I've sought to show you from the Scripture God's declaration of this doctrine and the proof of its necessity. Procurei mostrar para vocês a própria declaração de Deus a respeito da doutrina e como ele evidencia a doutrina da sua palavra. And I hope you're convinced about this doctrine and its importance. Espero que vocês estejam convencidos a respeito da doutrina e de sua importância. I hope as well that you're convinced about the great danger that's in our Reformation churches today. E espero que vocês percebam o grande perigo que estamos passando em nossas igrejas reformadas. And if this dam breaks, E se essa represa se quebrar, the consequences could be worse than what they were in the Middle Ages. as consequências podem ser piores daquelas lá na Idade Média. You need to be jealous for this truth. Você deve ser zeloso por essa doutrina. In your churches, those of you who are elders, Em suas igrejas, vocês que são presbíteros regentes aqui, ministers, ministros da palavra, in your presbyteries, em seus presbitérios, you must hold high this banner. vocês devem levantar bem alto esse estandarte. You must bring everything to the touchstone of Scripture. Devem trazer tudo a essa rocha preciosa da palavra. And if there is no biblical warrant, you must say no, no, no. E se não há fundação bíblica, você deve dizer não, não e não. But to be there, Mas para estarmos ali, you each must be a person who knows this book and is addicted to it. você individualmente deve ser alguém que conhece esse livro e é viciado por ele. Nele. Many accuse us of bibliolatry. Muitos nos acusam de bibliolatria. How can you make an idol of God's word? Como é que você pode tornar a Bíblia um ídolo? It's His word. É a palavra dele. It's absolute. It's true. It's perfect. Absoluta, perfeita, verdadeira. It's the voice of God. É a voz de Deus. It has His attributes. Tem os seus atributos. Yes, we cling to it. Sim, nós nos apegamos a ela. But that means you must daily be searching the Scriptures. Ou seja, você deve estar diariamente buscando as Escrituras. It's not enough to sit here tonight and to give lip service to this doctrine. Não é suficiente nessa noite dizer, eu concordo com essa doutrina. No, it begins with your practice, Não, começa com a sua prática. your use of the Word of God O seu uso da palavra de Deus. in private. Em particular, You men with your families, vocês homens com suas famílias, carefully instructing your children.
cuidadosamente instruindo seus filhos, so that we'll know this word. para que eles conheçam essa palavra. For if we're ignorant of the word, we'll be ignorant of those that violate the word. Pois se formos ignorantes da palavra, seremos ignorantes em relação àqueles que violam a palavra. And so be addicted to the word of God. Sejam então viciados à palavra de Deus. But tonight there are probably some here who have no interest at all in the word of God. Mas provavelmente podem existir aqui hoje à noite aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus. You are in greater danger than the children of Israel in Baal Peor. Você está em perigo ainda maior do que o povo de Deus lá em Baal Peor. They lost their physical lives. Eles perderam suas vidas físicas. You're in greater danger than Moses in not entering the land, Você está em perigo maior do que Moisés, que não entrou na terra prometida, because he went to heaven. porque ele foi para o céu. But if you're not being governed by the word of God tonight, Mas se você não está sendo governado pela palavra de Deus nessa noite, if you've not consented to God's testimony about you, se você ainda não consentiu com o testemunho de Deus a respeito da sua vida, if you have denied God's wisdom, se você tem negado a sabedoria de Deus, denied the fact that you're born dead in sins and trespasses, negado o fato de que você nasceu morto em delitos e pecados, denying the fact that you hate God and His Word, negando o fato de que você odeia a Deus e a sua palavra, refusing to take hold of Jesus Christ as He's offered in the gospel, recusando a tomar para si mesmo Jesus Cristo e como ele é oferecido no seu evangelho, then you're in the greatest danger of all, então você está no maior perigo de todos, because you're headed to hell. porque você está indo para o inferno. You've rejected the wisdom of God. Você rejeitou a sabedoria de Deus. But even now, Mas mesmo agora, hear the voice of God. ouça a voz de Deus. Submit to Him. Submeta-se a Ele. He says, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Ele diz: venham até mim, vocês que estão pesados, com fardos pesados, e eu lhes darei descanso. That is the way of wisdom. Esse é o caminho da sabedoria. That is the way of life. Esse é o caminho da vida. Tonight, Hoje à noite, repent and believe on the Lord Jesus Christ. arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque é impossível idolatrar a Tua palavra, porque é impossível idolatrar o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado porque essa palavra claramente demonstrou hoje a sua própria autoridade, a sua suficiência, a sua necessidade, a sua divindade. Obrigado, Deus, porque isso que é tão fundamental para nós é esquecido diariamente por nós, em nossa vida, em nossa prática. Tende misericórdia das nossas vidas. Restaura, ó Deus, o teu povo, restaura a tua igreja, livra, ó Deus, a represa de quebrar. Ajude-nos, ó Deus, a tratar das pequenas falhas, por mais menores que elas pareçam, que elas sejam, Deus, por Ti, pelo Teu Santo Espírito, pela fidelidade do Teu povo, sanadas, para que não experimentemos coisas piores do que a história da redenção já nos mostrou. E que nessa noite, de fato, o Senhor ouça a nossa oração, e aqueles que entraram aqui ainda sem Cristo e sem a Tua palavra, saiam somente com Ele e com a Tua palavra. É no nome dEle que nós oramos. Amém.